Questão 95, questão de biologia. Diria que questão difícil, tá? Questão difícil. As aves apresentam 2 tipos de músculos, vermelhos e brancos. Tá? Você tem que saber diferenciar. Aves migratórias como garças e gansos e patos selvagens têm músculos vermelhos bem desenvolvidos, com ampla rede de vasos sanguíneos. A questão está explicando para você já o tipo de fibra de tecido muscular, tá? Nas viagens por grandes distâncias, olha só, tais músculos são fundamentais, pois favorecem o quê? Vamos pensar aqui a grande diferença, tá? Anota comigo. Nós temos, então, tecido muscular, ok? Nesse tecido muscular, nós temos o vermelho, fibras vermelhas, tá? Fibras vermelhas. E eu vou colocar aqui fibras brancas em preto, mas tudo bem, tá? É só porque se eu colocar branco, você não vai enxergar, ok? Bom, vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona. Você tá entendendo que ele disse para você que as fibras vermelhas, elas apresentam grande rede de vasos sanguíneos, tá? Olha só, redes de vasos sanguíneos. Então você consegue entender que essas redes, elas têm mais vasos sanguíneos? Vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos você pode traduzir para a galera de mais alto nível como aquele músculo, tá? Que contém mais sangue dentro dele, ok? Imagine que fibra vermelha, você vai falar assim, pô, Renato, mas isso é óbvio, tá escrito. Calma. Um músculo que tem mais sangue dentro dele. Agora, diz para mim no chat, se cair esse ano, qual o nome da proteína sanguínea presente dentro da fibra vermelha? Galera aí, ó. Mioglobina, tá? Mioglobina. Você tem que entender, então, que a mioglobina, qual que é o papel dela? Por favor, anota isso, cara, que vai cair, cara. É o padrão do Enem. Mioglobina, então, é a célula sanguínea que tem ali oxigênio, tá certo? Que consegue armazenar oxigênio no músculo. Armazenar oxigênio no músculo. Para quê, Renato? Para ser liberado aos poucos. Então, por isso que as fibras vermelhas são aquelas que possuem maior resistência, tá? Que aguentam trabalhar mais, que tem ali aquela mioglobina, entendeu? Que ela consegue ter mais resistência, que ela consegue resistir mais. Faz sentido para vocês isso? Para quem errou? Tá conseguindo relacionar? Renato, em relação ao corpo humano, qual tipo de músculo tem mais mioglobina? Pensa, qual músculo que você trabalha quase sempre? Músculo das pernas, como a sua coxa. Imagine que a sua coxa, ela é um músculo com mais fibras vermelhas, entendeu? Por quê? Porque você levanta, você anda, caminha por longas caminhadas, corre, você tem que ter essas fibras. Ela é uma fibra para longa distância, para maior resistência, tem que ter mais mioglobina ali trabalhando, entende? Tem que ter mais aquele ali oxigênio sendo liberado. Agora, a fibra branca, ela é uma fibra que tem poucos vasos sanguíneos. Ela é uma fibra focada para explosão, tá? Focada para explosão. Ela não é focada para resistência. Geralmente, é alguns tipos de músculos que vão ter essa fibra mais focada para explosão, como o seu peitoral. O peitoral, ele é um músculo mais para explosão. Ele não é feito para muita resistência. Tanto que você aguenta fazer quantas repetições? Umas 10 repetições. Imagina que você vai fazer lá um supino. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... falhou. Pronto. Por quê? Porque você vai irrigando. Pô, encheu de sangue. Ou seja, ele não é feito tanto para explosão. É um músculo para explosão. Para força, entendeu? Para explosão. Ele é mais forte em fibras brancas. Agora, musculatura em fibras vermelhas é para maior resistência, que armazena mais mioglobina. Por isso que tem mais vasos, tá? Por isso que tem mais vasos. Tranquilo? Tá conseguindo entender? Tá conseguindo entender? É igual assim, eu faço 40, faço 150 flexões. Beleza. 40, 150 flexões não se compara a correr 42 quilômetros, entendeu? Você não faz, lá, digamos, 9 horas de flexão, entendeu? Você não consegue. Se você fizer, o que vai acontecer? Muito provavelmente lesão muscular, tá? Dentro do esporte, é isso que a gente pensa. O teu músculo ele vai aguentando essa oxigenação. E, Renato, quando o músculo ele consome grande parte da mioglobina, ele não está tendo mais, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer, então, fermentação lática. Quando o músculo ele não tem mais aqui esse oxigênio, seja porque não está tendo mais suprimento, tá? Ali de oxigênio, ou porque está acabando aquela mioglobina ali, né? Você já consumindo quase toda, aí você vai fazer fermentação lática, tá? Vai produzir a última quantidade de ATP, tá? Aí você produz ATP por último ali para aguentar. Aí já começa a queimar a musculatura, entendeu? Aí já começa a queimar ali aquela musculatura, tá? Deu para entender? Agora, olha só essas aves. Com ampla rede de vasos nas viagens a grandes distâncias, quais tipos de músculos é fundamental?
Ora, aquele tipo de músculo que tem o metabolismo corpóreo, olha só, que favorece o metabolismo corpóreo elevado. O que é o metabolismo corpóreo elevado? O metabolismo que consegue ter maior resistência, tá? Que são as fibras vermelhas, tá? Rico em fibras vermelhas, que tem maior resistência. O metabolismo corpóreo mais elevado é você aguentar mais, você tem um metabolismo que aguenta mais, por longa distância, continuar trabalhando, entende? É isso que você precisa entender. Agora, olha só, execução de manobras. Execução de manobras é mais fibras brancas. Por quê, Renato? Imagina um pássaro que precisa imediatamente mudar a direção do seu voo. Ele tá voando ali, de repente, ele vai mudar na hora a direção do voo. Ele precisa de uma explosão para mudar o percurso. Então, ele precisa rapidamente acionar a sua fibra branca, porque ela é uma musculatura de explosão para ele mudar, tá? Então, execução de manobra é mais fibra branca, beleza? Letra C, manutenção da aerodinâmica. Olha, a manutenção da aerodinâmica não está diretamente relacionada ao músculo. Está relacionado ao quê? Anota aí. Principalmente ao bico e às penas dos pássaros, tá? Então a aerodinâmica está relacionada primeiramente, claro, às suas penas, vai influenciar, mas principalmente o bico, tá? Quanto mais fino o bico, a aerodinâmica do bico permite que aquele pássaro ele consiga, né, ir furando ali, ele vai quebrando aquela resistência, né, porque existe a força de arraste, né, a força de arraste, ou seja, quanto mais fino for, pensa no caça, né, o bico do caça. O bico influencia nessa aerodinâmica, para ele voar mais rápido, o falcão, para ir rápido, ele precisa da ação do bico. E as suas penas também vai ajudar. Ele precisa de penas leves, penas impermeabilizantes, entendeu? Para que ele não fique pesado, até mesmo ossos, tá? Ossos leves. Ossos leves também são chamados de ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos mais leves. Ossos pneumáticos também ajudam esse pássaro a voar mais rápido. Quanto mais leve ele for, quanto mais fino for aquele bico, as penas dele também foram penas impermeabilizantes, penas estratégicas, ele consegue voar de forma mais rápida, tá? Ajuda aí na aerodinâmica. Deslocamento a grandes velocidades. Deslocamento a grandes velocidades envolve também fibras brancas, porque envolve a explosão. Imagine que eu tenho um pássaro voando numa direção, ele vai mudar a sua direção. Ele precisa de uma musculatura forte para mudar automaticamente o bater da asa. Imagine, se ele não tiver uma fibra forte, ele não vai conseguir vencer a resistência do ar e mudar a sua direção. Também entra em fibra branca. Capacidade de voo em grandes altitudes. Aqui, mais uma vez, tá? Mais uma vez, não está diretamente relacionado à musculatura. A musculatura envolve muito mais um metabolismo da mioglobina. Em grandes altitudes, envolve muito mais a capacidade de você puxar oxigênio, o ar se torna mais rarefeito, mas lembre que esse oxigênio está ligado à respiração, e lembre que a respiração está relacionada ao transporte em vasos, o transporte em vasos está relacionado à hemoglobina, entendeu? E a hemoglobina, ela não é o fator essencial aqui. Porque quando a gente fala de músculo, nós não estamos falando de hemoglobina. Nós estamos falando de mioglobina. Não é a mesma coisa. Tá? Então aqui para levar um pouco mais o nível. Em alta altitude, o que prejudicaria? Tá? Em alta altitude, o que prejudica? Prejudica muito mais a hemoglobina. Em alta altitude, o jogador, quando ele vai jogar, imagina o jogador indo jogar lá numa montanha de alta altitude, o ar mais rarefeito. Por que ele passa mal? Duas opções. Porque o seu músculo fadigou, o músculo da coxa dele fadigou. Ou 2, ele não está conseguindo raciocinar, ele não está conseguindo ter explosão energética, ele está tonto. O que acontece é que ele está tonto. Por quê? Porque o oxigênio do cérebro, que é demandado pelo cérebro, é um oxigênio que vem pelos vasos. A hemoglobina transportando esse oxigênio. O coração dele dentro do transporte, o pulmão absorvendo esse oxigênio. A explosão que ele consegue, ele não consegue. Ele tá tonto, ele não consegue ter explosão. Entendeu? Tá difícil dele dar uma explosão. Ele corre, já fica ofegante. Mas se você olhar para a coxa, para o músculo dele, não tá fadigada. Entendeu? A musculatura dele não tá fadigada. Por quê? Porque a musculatura dele tem mioglobina. O problema é que não tem explosão. Se eu colocar o cara sentado para ficar só fazendo ali, levantar a coxa numa extensora, ele fica. Ele consegue ficar fazendo uma extensora ali, com a coxa dele. Entendeu? Ele vai conseguir em alta altitude. O problema é a explosão que o futebol demanda. O problema é a corrida. O problema é o raciocínio, o oxigênio que o cérebro está demandando. O problema, então, em alta altitude é a hemoglobina, não a mioglobina. Tá?
mioglobina dentro do músculo. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.